Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário aí, meus amados. Tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, Karina, chegando aí, Arquitetura 2. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu nunca defini direito com vocês e que eu acho que já está na hora de fazer, na verdade passou da hora, que é o assunto da força. O que define um homem ou uma mulher forte e mais do que definem, porque nem só as definições viverá o homem, né? Mas dos passos básicos e dos passos básicos, daquelas coisas concretas que a gente pode fazer para que a gente chegue a conseguir dominar esses princípios. Então, né, a gente vai falar um pouco sobre o que define um homem forte e uma mulher forte. Hoje é dia de jogo do Flamengo, né? Então a gente tá competindo aí com o Mengão, né? Beleza, então beleza, não tem nada que eu possa fazer em relação a isso. Não me chamaram para assistir o jogo lá direto na tribuna, então eu vou ficar aqui mesmo, né? Eu vou ficar aqui mesmo, gravar um live com vocês, porque é mais importante. Mas eu queria dar dois avisos que vão ser muito úteis, muito úteis para todos vocês. O primeiro deles, uma coisa que me deixa feliz, por um lado, porque a gente organizou lá, vocês sabem que eu abri a minha turma para o curso de psicólogos, né? O curso para psicólogos, psiquiatras, coaches intrometidos do segundo semestre, né? Tem um mês, mais ou menos, sei lá, deve ter por aí, né? Foi aquela aula, teve um monte de gente, foi um sucesso, foi um estouro, todo mundo louco lá, querendo o curso para psicólogos, psiquiatras, coaches intrometidos. Cada edição, cada turma, a minha percepção é que tem sido melhor, por um lado, porque o conteúdo vai ficando mais arredondado para aquele modelo específico de turma, e por outro, né, as pessoas estão entendendo mais tempo me acompanhando, mais tempo seguindo aqui as coisas que a gente fala. O que acontece é que entre desistências, boletos, enfim, rearranjos de turma, rearranjos do pessoal, né, das turmas, abriram algumas vagas e eu vou reabrir as inscrições para esse curso, que é um curso raro, que é um curso, né, que o pessoal disputa a tapa, as vagas. Eu vou reabrir amanhã essas vagas, então fiquem atentos, vai atualizando lá, atualiza o site, porque provavelmente vai abrir e vai fechar o negócio rapidinho, mas aí é com vocês, né, então se você sabe que alguém estava querendo fazer o curso, você já fez, sabe que alguém estava querendo fazer, sei lá, e não conseguiu, ficou de fora porque o negócio fechou rápido, as vagas acabaram rápido, avisa pro pessoal, tá bom? Que amanhã, então, reabrem as inscrições e vai ser no site www.italomarcili.com.br/psi, beleza? Esse é o primeiro aviso. Eu acho que realmente é importante avisar, porque tinha muita gente que ficou me escrevendo, né, quase chorando, me põe para dentro, tudo bem, peraí, não é isso, não fechou ainda a coisa, calma, né, a gente sempre sabe que entre desistências e boletos e tal, algumas vagas ficam remanescentes, a gente não quer deixar ninguém de fora, tá bom? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa Guerrilha, Pancadão Guerrilha. Já temos mais de 100 mil inscritos para o Pancadão Guerrilha. Você já sabe o que é o Pancadão Guerrilha, mas eu sei que você sabe o que é, e eu sei também que você é um preguiçoso, um procrastinador, uma pessoa que deixa tudo para a última hora, depois dá pau, depois não consegue se inscrever pro Pancadão Guerrilha, e aí, né, você vai ficar de fora, vai ficar chorando, depois só vai chorar. Então, não faça isso, inscreva-se logo no Pancadão Guerrilha, que vai ser o nosso super evento aí, dias 5, 6, 7 e 8 de agosto, beleza? Vão ser 4 lives pancadonas de mais ou menos 1h30 de duração cada uma, vai ser do cacete. E a gente vai te ajudar a botar em prática, botar em ordem, organizar tudo. E vai ser do cacete, tá? Então você tem que se inscrever, porque vai ser ao vivo, né? E não vai ter reprise, nem vai ficar gravado, não vai ficar em lugar nenhum, sacou? Então tem que se inscrever para poder participar ao vivo comigo. Um monte de gente já está inscrita, mas é sempre bom relembrar, porque eu sei como é que vocês são. Convidem os seus parceiros, os seus amigos, a galera toda, mas tem que se inscrever, senão fica de fora. O que acontece? Então, começando agora, né? Porque, né, não é enrolação. Eu acho que essas dicas, esses avisos têm que ser dados, porque eu sei que vocês gostam de saber e eu não quero ninguém de fora dessas duas coisas que eu sei que vão ser muito relevantes para todos nós. Então, o primeiro é que amanhã reabre, portanto, as vagas para o curso presencial para psicólogos. O curso para psicólogos é presencial, né? Então, ele começa numa sexta-feira, 2 da tarde, vai até domingo, 8 da noite, mais ou menos, 7 da noite. Aí depende da turma, beleza? E o pancadão. O
que acontece? O que eu queria falar sobre força, sobre o que define uma pessoa forte. Mais do que define, mais do que a definição, eu queria conversar com vocês um pouco sobre os caminhos da força. Porque, é claro, se a gente for parar para pensar numa pessoa feito, sei lá, uma dessas pessoas muito fortes que caminharam aqui pela Terra, uma dessas pessoas que a gente olha a vida assim, você olha a biografia, e você, não é que você chega a invejar, mas você admira, né? E você às vezes até inveja mesmo, né? Você acaba invejando uma parte da vida da pessoa. Você fala, caramba, como é que essa pessoa fez isso? Como é que essa pessoa consegue isso? Porra, essa pessoa tem uma força do cacete, essa pessoa tem uma força interior, essa pessoa, ela move montanhas, essa pessoa mobiliza as coisas. E você olha para essas pessoas e fala, cara, o que distingue essas criaturas de mim? E aí a gente, né, eu queria refletir com vocês, por exemplo, vamos pegar o exemplo que é citado, né, em um monte de livro inclusive de empresa, livro de marketing, livro de empresa. É uma pessoa que estava ali no âmbito religioso, que não tem quem tenha, né, não tem quem tenha objeção a essa pessoa, que é a Madre Teresa de Calcutá. Ela, você olha para aquela senhora, né? E você olha para ela e fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa, ela pesa 30 quilos, sei lá, essa pessoa, ela pesa igual meu filho de 9 anos, ela é um palitinho, se bater um vento, ela quebra, se bater um vento, ela enverga, da onde vem? Eu olho para essa mulher, eu vejo, conhecendo a biografia dela, eu sei, de fato, que ela é forte pra burro, mas ela é muito forte. Mas, porra, como é que ela é forte? Sendo assim, olha só, pessoal, então vamos aqui já colocar logo a definição do que faz um homem, uma mulher de fato forte. É importante a gente ter isso na nossa cabeça. E, preste atenção, se você assistir só essa primeira parte, você vai fazer cagada, você tá ouvindo? Por isso você precisa escutar o que a gente tem para falar e o conhecimento sobre o que é a força de fato. Olha só, a definição de fato do que faz uma pessoa forte, do que transforma uma pessoa e uma pessoa que tenha a força, é uma capacidade, que é a capacidade de falar a verdade. A força, ela vem do cultivo, da sua capacidade de falar a verdade, você tá entendendo? Então muita gente tá colocando aqui, o que define a força é propósito, atitude, motivação. Preste atenção, se você parar pra pensar direitinho, se você for um pouco honesto, se a gente deixar de ser romântico, a gente vê que essas coisas, elas não dão conta de fazer com que a gente seja forte. Elas não dão conta de fazer com que apareça dentro de você aquilo que a gente define força. O que transforma uma pessoa numa pessoa forte? É a capacidade de falar a verdade. Agora, olha só. Vamos lá. Qual verdade? Que tipo de verdade? O que é esse falar a verdade? Imagina que você foi e você fez uma cagada com uma pessoa. Você traiu uma pessoa, sei lá. Então agora você assistiu essa primeira parte do Ítalo, da live do Ítalo, e você quer agora ser uma pessoa forte, então você vai lá e vai contar toda a merda que você fez. Presta atenção, a gente não pode resolver uma bosta com outra bosta, você tá entendendo? Eu sei que é verdade que você falar, por exemplo, e traiu uma pessoa, eu sei que isso é verdade. Agora, não vai te dar força, presta atenção, você ir lá e contar tudo, jogar merda no ventilador, né? Então olha só, imagina só, o pessoal me escreveu esses dias, todo dia tem uma coisa dessa sobre traição e tal, e aí falou assim, Ítalo, eu sei que a minha mãe tá traindo meu pai, eu descobri que a minha mãe tá traindo meu pai, e o que eu faço então? Aí o sujeito espertinho que assistiu, né, metade da minha live, assistiu só a primeira parte da minha live, falou assim, o Ítalo disse que uma pessoa forte é aquela pessoa que fala a verdade. Então eu vou lá e vou contar pro meu pai que a minha mãe tá traindo ele, né, com o seu fulano lá das couve. Isso não é esse tipo de verdade, sabe? Por quê? Porque é uma coisa que não tem a ver contigo, é uma coisa que você não foi chamado a declarar, é uma coisa que não é da sua responsabilidade, sobretudo. É uma coisa que você não controla as consequências. Então, de qual verdade é essa que a gente está falando? A primeira verdade é a verdade é a verdade da sua vida, é a verdade do seu coração, é a verdade de você não ceder, em primeiro lugar, à ideia do vizinho, à ideia do seu pai, da sua mãe, a um enxerto de vida que colocaram na sua cabeça. Tudo bem, Ítalo, você é muito bonito, eu sei que isso é legal, eu até já li isso em algum livro espiritual, em algum livro de antropologia, de repente até em algum outro livro de autoajuda você conseguiu ler isso, mas como é que você faz isso na prática mesmo? Porque isso é difícil pra burro. O problema é que isso é difícil. E aí que a gente tem que pegar a conexão antropológica, que você tem que prestar atenção numa coisa. Olha só. Nós não somos pessoas de carne e osso e espírito. Nós não somos pessoas de... Espírito, bem, você não tem religião, você é ateu, não faz diferença nenhuma. Nós não somos pessoas que temos carne, osso e afetos, e psique, e compreensões, e ideias, e espírito, se você quiser colocar. Não é verdade? Quer dizer, nós não somos pessoas que estamos inscritos no mundo concreto, no mundo específico, no mundo da materialidade também.
E essa aqui é a coisa que a gente tem que entender, portanto. Olha só, a gente não consegue chegar a essa força da mente, a essa força, por assim dizer, do espírito, essa força de você olhar, contemplar a verdade, se instalar na verdade e declará-la, sem que a gente tenha uma instalação física que, de algum modo, reflita essa mesma força. Então, isso parece um contrassenso, porque eu comecei falando que a Madre Teresa de Calcutá, ela é mais fraca que meu filho, fisicamente falando, ela é mais fraca que meu filho de 9 anos. Foi a primeira coisa que eu comecei essa live falando. Já mostrando, né, que não é sempre assim. Só que o problema é o seguinte, você tem que pensar, você tem que declarar com muita confiança, com muita coragem, com muita valentia, algo que vai te constranger. Veja, o que você tem que conseguir declarar é o seguinte: minha filha, meu filho, você é a Madre Teresa de Calcutá? Você é essa pessoa? Não, você não é essa pessoa. Então, se você tem fraqueza física, se você tem fraqueza estética, se você tem uma fraqueza do seu corpo mesmo, você tem uma lentidão, se você não consegue fazer as coisas básicas da tua vida material, da tua vida, da tua organização básica da vida, deixa eu te falar quando você vai conseguir encontrar uma ordem afetiva e uma ordem intelectual que cheguem a fazer com que você consiga declarar a verdade e sentir a verdade. Sabe quando vai acontecer isso? Francamente falando, na minha vida e na tua, nunquinha, mas nunca, no dia de São Nunca da Silva Sauro, você tá entendendo? Nunca esse negócio vai acontecer, porque nós somos pessoas vulgares, a gente é homem da rua, a gente é mulher da rua, a gente tá no meio do mundo, você tá entendendo? A gente precisa de uma certa ordem, a gente precisa de uma organização estrutural, que preste atenção, simbolicamente mesmo falando, a gente tem uma estrutura de ascensão, a gente tem pés, braços, boca e olho, você tá entendendo? É assim que funciona hierarquicamente a composição da nossa antropologia. A gente tem que ter pés firmes no solo, a gente tem que manipular firmemente as coisas, a gente tem que começar a declarar as coisas para que a gente consiga então finalmente ter a visão clara do todo, você tá entendendo? É uma ascensão. O que acontece? A gente em geral inverte essa jogada antropológica, a gente começa a querer ver, né, o propósito. Eu quero ver o meu propósito. Ver, meu filho, é a última função antropológica. Ver é a sua última função antropológica, você tá entendendo? Você entendeu? A gente tem um princípio de ascensão, de hierarquia, de subida. A gente nunca começa pelo fim, a gente começa pelo começo. Então, olha só, como você está instalado antropologicamente? Você está instalado antropologicamente com suas patas, com seus pés no chão. Então, a primeira coisa é você pisar aonde você está. Você tem que pisar aonde você está. Você tá entendendo? O que é pisar aonde você está? Ora, pisar aonde você está é, na prática, para mim, para você, executar aquele primeiro exercício que eu propus para você já há tanto tempo, que é o seguinte: meu filho, tenta ficar por 2, 3 semanas sem reclamar. Por quê, Ítalo? Você agora quer que eu me vire um comodista? Você quer que eu vire um cordeirinho? Você quer agora que eu baixe a cabeça para tudo que meu chefe, minha sogra, né, meu papagaio falam? Mas que coisa! Você tá querendo fazer o quê? Criar uma legião de pessoas que são comodistas, de pessoas fraquinhas? Meu amor, eu quero fazer exatamente o contrário. Mas exatamente o inverso. Quando você não reclama, o que você está fazendo com a tua vida? Você está aceitando essa realidade mesma que te cabe. Por quê? Porque o chão no qual você pisa é um chão bom. Você tá entendendo? É um bom chão. Então a primeira coisa é a seguinte, que é uma coisa que gera um grande drama, gera uma neurose do homem e da mulher contemporânea, que é muito comum nos dias de hoje, que é o seguinte: essa chuva que eu entendo perfeitamente, essa chuva louca de minorias, de direitos. Agora todo mundo tem direito, né? Quer dizer que eu espirrei só com a narina esquerda, então eu estou incluído numa minoria, eu tenho direito. Então agora eu sou homem, hétero, judeu, não sei o que, de cabelo raspado, então agora o Estado tem que me dar direito. Mas agora, tudo, né? Essa coisa assim, essa loucura de não poder falar para preservar os direitos dos outros, não poder declarar as coisas para preservar os direitos dos outros, é claro que isso tem uma razão de ser. Agora o problema é o seguinte: ninguém é otário, ninguém é idiota. Você para e pensa uma coisa, olha, para que alguém tenha direito, para que eu tenha direito, alguém tem que garantir esse direito. Para que você tenha direito, eu tenho que ter uma coisa chamada responsabilidade, porra. O meu direito, ele só pode ser garantido se um outro alguém tem responsabilidade, se um outro alguém tem, né, garante esses direitos. De outro modo, se um outro alguém tem força
para garantir esses direitos que estão dizendo que eu tenho. Só que aí você se põe, preste atenção, acompanha aqui o raciocínio que não é difícil, só que você precisa inverter o teu olhar, você precisa inverter o teu posicionamento. Você começa a pensar o seguinte, fala, rapaz, eu não sou... Bem, tudo bem, eu posso até me enquadrar numa minoria, mas eu não me enquadro na outra, evidentemente, né? Quer dizer, se eu sou mulher negra, eu não sou homem branco. Se eu sou homem gay, eu não sou mulher hétero. Não é verdade? Quer dizer, se você tá numa minoria, você não tá em outra. E se essa minoria, né, ela tem tantos e tantos e tantos direitos, você pensa, alguém tem que garantir os direitos dela. No limite, em algum momento, esse alguém vai ser eu. Só que, eu tenho força para garantir direito de alguém, porra? Você para e começa... Isso é uma coisa que talvez você não consiga declarar conscientemente, porque é óbvio, isso aqui precisa de um processo de explicação como eu estou fazendo para você, mas a percepção de um senso de desorientação aparece. A percepção de que você é fraco e mortalmente fraco, por quê? Porque estão, né, enfiando de direitos um monte de grupos. Logo, alguém vai ter que garantir esses direitos. Você vai ter que ser um deles em algum momento. Uma hora, né, a água vai bater na tua bunda. Mas é claro que uma hora a água vai bater na tua bunda. E quando bater na tua bunda, você vai ter a força para garantir o direito do outro. Logo, você já começa a intuir que isso vai dar caquinha. Isso vai dar problema em algum momento. Você vai ser assaltado por uma demanda de responsabilidade que você não pode entregar. Por quê? Porque em momento nenhum o Spiritus Mundi, em momento nenhum, o verbo do mundo, em momento nenhum, estão, no final das contas, olhando para você e dizendo o seguinte, esse sou eu, esse alguém sou eu, é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui para dizer o seguinte, olha, já tem gente demais falando sobre direitos, talvez você até os tenha, se você quiser, você ouve esse pessoal. Eu tô aqui para falar o contrário para você, meu filho. Eu tô aqui para falar o seguinte, olha só, criatura, eu quero que você olhe para sua responsabilidade. Eu quero que você seja uma pessoa que adquira força. Eu quero que você seja uma pessoa que esteja instalada no nervo mesmo da vida. Eu quero que você seja uma pessoa que reencontre o tesão e a força para viver. Porque só de direitos, se você só pensa em direitos, eu sei o que vai se instalar em você. Que é o que está acontecendo com o mundo contemporâneo. Se você só pensa em direito o tempo todo, eu sei o que vai se instalar em você. Vai se instalar uma neurose, um senso de desespero. Você vai notar que alguma coisa errada não está certa, mas você não vai saber o que declarar. Então, eu não sou a pessoa que vai vir aqui começar a botar chuva de confete, jogar purpurina em todo mundo, você tá entendendo? Para dizer o seguinte, você tem muitos direitos, você é linda e maravilhosa, você é cheia de direitos, vá atrás dos seus direitos. Isso é o vitimismo. Isso é o vitimismo. E aí tem gente bobona escrevendo o seguinte, Ítalo, é fácil falar, porque tu é rico, você tá forte agora, você é médico, eu quero saber se você pegasse o 485, o ônibusinho, acordasse 5 da manhã pra ir trabalhar 1h30 longe da tua casa, se você ia estar falando a mesma coisa. O problema é que essa pessoa, Ítalo, essa pessoa que pega o 485, 5 da manhã e ganha uma merreca no fim do mês, não é que ela é uma vitimista não, ela é vítima mesmo, essa pessoa é vítima mesmo. Meu filho, preste atenção no que você acabou de falar. Preste atenção no que você acabou de falar. Você acabou de definir o vitimismo. Porque o que eu tô falando no primeiro lugar é isso mesmo, você tá entendendo? Uma pessoa que pega um ônibus, pega o 485 às 5 da manhã pra trabalhar 1h30 de distância da sua casa, você sabe o que essa pessoa tem? Essa pessoa tem uma coisa chamada vida. Isso é a vida, você tá entendendo? Você acha que eu também não já peguei o 485, 5 horas da manhã? Olha, meu filho, durante muitos anos da minha vida, e quem conviveu comigo sabe disso, durante muitos anos da minha vida, né, eu acordava 4h30 da manhã para poder começar o dia, terminava o meu dia 1h da manhã, sem ter conseguido fazer tudo que eu precisava fazer para poder pagar as contas, para poder fazer o que eu tinha que fazer. Ora, era uma opção? Eu podia pegar e me vitimizar, falar, mas quem que vai me garantir aqui? Né? Alguém tem que arcar com um peso chamado vida. Eu podia ter apelado para papai e mamãe, podia ter apelado para o Estado, podia ter feito isso tudo. Você sabe o que ia acontecer comigo? Eu ia me enfraquecer. O Saulo tá aqui falando, São Gonçalo, escreveu, o Saulo, meu amigo psiquiatra. Ora, o que aconteceu na vida dele? Mesma coisa, casou cedo, já fez logo uma bonequinha, né? E, porra, o peso caiu sobre ele. Ora, você pode se vitimizar ou você pode fazer a única coisa possível para você fazer. A única coisa possível para você fazer é aquilo que eu estava falando no início. É você olhar para a ascensão antropológica e entender uma coisa. Você tem que olhar para o chão no qual você está pisando e não reclamar desse chão. Se o chão no qual você está pisando é herdeiro, né, de uma família tradicional no país de Gales, meu filho, essa é a sua realidade. Se a sua realidade é, sei lá, morador de comunidade, favelado, né, de um municípiozinho lá no interior do Piauí, sei lá, né, o pior IDH do Brasil, essa é a sua realidade. E você tem duas opções diante dela. Você pode odiá-la
E aí o que vai acontecer com você? Você vai se odiar também. Ou você pode, uma coisa que é extraordinária, você pode amá-la. Porque essa é a sua vida. A sua vida é justamente você e o seu mundo. Né? O que o Ortega falava pra gente? O Ortega y Gasset, filósofo espanhol, fala assim, olha meu filho, não é que eu sou eu não sou só o meu ego, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo a elas, ou seja, as circunstâncias, eu não me salvo a mim. Isso é o que o Ortega falava pra gente, e não tem nada mais verdadeiro do que isso, porque rejeitar a sua circunstância é rejeitar a própria estrutura empírica da sua vida, é rejeitar você mesmo, é odiar-se a si mesmo. Ora, quando eu mesmo me odeio, nesse sentido vulgar do termo, nesse sentido raivoso do termo, nesse sentido infantil do termo, quando eu me odeio, eu transfiro essa minha raiva para o mundo, mas é claro, eu começo a querer encontrar fora da minha circunstância, fora do meu campo de ação, os motivos para me sustentarem. Isso é a definição do vitimismo. Então, quando aquele sujeito escreve no Facebook falando, Ítalo, seu babaca, né? E o pessoal escreve assim, com raiva, com ódio mesmo. Outro dia uma menina falou assim, eu desejo fortemente que o Ítalo vá preso e que uma rola grossa coma o cu dele, que ele morra e que toda a família dele seja destruída. Escreveu assim, literalmente assim. Você tá entendendo? Você quer que eu olhe pra uma coisa dessa? Eu francamente, eu não sinto nada. Eu falo, beleza, temos muito trabalho a fazer, né? Temos muito trabalho a fazer, porque essa pessoa, ela não tá entendendo o seguinte, o fato dela, né, não querer que eu me expresse, não querer que eu consiga, que eu bote os pontos, que os pingos nos is, uma coisa depois da outra, ela não tá entendendo o seguinte, daqui a pouco, ela é essa pessoa que vai ser alvo desse discurso de ódio, como gosta de falar. Então, eu não ligo, você tá entendendo? Eu tô aqui justamente pra isso. Eu tô aqui justamente pra falar pra você uma coisa. Se você precisa ser forte. Você precisa ser forte. Você não tem opção, você tá entendendo? E a gente não é forte, preste atenção, a gente não é forte na base do muque, na base da força física. Não é esse tipo de força. A força final, a força a qual o homem e a mulher são convocados diuturnamente, ou seja, dia e noite, a força é que a gente consiga falar a verdade. Qual que é o primeiro processo pra gente? É muito difícil a gente falar a verdade sobre conceitos, sobre ideias, defender as nossas ideias, defender a nossa fé. Eu sei que para muitas pessoas é difícil. Agora, uma coisa que tá na tua intimidade, é você com você, é você diariamente, é uma coisa que só você pode fazer por você, é defender o seu pé. É defender a sua circunstância, é defender o lugar no qual você está. Defender de quem? Defender de você mesmo, você tá entendendo? É defender dessa coisa que você tem no seu peito de reclamar o dia inteiro. É defender daquela síndrome do quem me dera. É isso que a gente precisa fazer. A primeira fronteira, a primeira trincheira de batalha que a gente enfrenta no processo de se tornar forte, no processo, portanto, do amadurecimento, para que a gente possa chegar a declarar a verdade, a primeira batalha que a gente enfrenta é a batalha da gente com a nossa cabeça. É da gente olhar para nossa circunstância. E veja bem como isso é simples, porque se eu desse para você um exercício de propósito, de autoconhecimento profundo, eu sei o que ia acontecer com você, porque é o que acontece com todo esse pessoal que vai para esses workshops de 8, 9, 10 mil reais em Miami e volta mais orientado do que foi, né? Volta, né? Aí retorna com um certo ânimo, com uma certa motivação, mas nada resolve. Por quê? Porque a pessoa tem só um shot emocional. A pessoa, né, como quem diz, simbolicamente dá um tapa, né, numa carreirinha de cocaína, fica alegre pra cacete, mas quando a emoção, quando aquela espuma, ela acomoda, ela passa, sobra o quê? Não sobra nada. Porque o que está querendo ser construído? Está querendo ser construído a possibilidade de você declarar a verdade desde cima. Mas não é desde cima que você constrói, é desde baixo. E a gente, né, eu acabo sendo alvo muitas vezes de algumas pessoas, não é de muita gente, a maior parte das pessoas gosta de mim. Mas algumas pessoas, elas me alvejam, por quê? Porque você, Ítalo, você é muito, como quem diz assim, você é muito superficial, você é muito pão, queijo, você é quase um behaviorista, você quer aprender todo mundo na gaiola de Skinner, meu filho. Deixa de palhaçada, se enxerga para começar. Você sabe que você se enrola porque você não tem a capacidade de fazer esse primeiro movimento do amadurecimento, que é a construção de modo ascensional da tua maturidade. Ora, os pés estão embaixo porque é lá que você está pisando. Essa é a tua base, essa é a tua sustentação. Se você não é capaz de declarar qual é a sua realidade, e mais do que declarar,
amar a sua realidade, independente de qual seja. Ah, Ítalo, mas como é que eu vou amar minha realidade? Eu fui abusada pelo meu padrasto. A minha avó que me criou era alcoólatra. E ela batia em mim de vez em quando. Eu sei, meu filho, eu sei que isso tudo é duro. Ninguém tá falando que isso é fácil. Ninguém tá falando que isso é simples. Ninguém tá falando que isso aqui é a melhor maravilha do mundo. Ninguém tá falando que é melhor isso do que você ser herdeira, né, de uma família tradicional do país de Gales. A única coisa que eu tô falando é o seguinte: você não é a herdeira de uma família tradicional do país de Gales. Você, essa sujeita, é criada por uma avó alcoólatra. Essa é a sua vida. Essa é a sua circunstância. E se você não salva a ela, você não vai salvar a você mesmo. Isso é o que o Ortega disse pra gente. E o Ortega é um sujeito que tinha razão nesse ponto, mas total razão. A minha convocação para você hoje, nessa live de hoje, o primeiro passo para você adquirir a força verdadeira, a força que vai fazer com que você se sustente por muito tempo, por toda uma vida, não é essa coisa de você ficar declarando qual é o meu propósito. Qual que é o meu propósito? Não é isso. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar o seguinte: olha, eu tenho um pé, eu estou pisando numa circunstância. Eu sou uma moça, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou uma velha, eu sou um jovem que estou numa circunstância. O primeiro movimento que eu preciso que você faça é mais do que aceitar. Não é aceitar a circunstância, porque aceitar já significa que você não aceitou. Aceitar é assim, puta, podia ser outra. O problema é o seguinte, não podia ser outra. Se outra fosse, outro você seria. Se você tivesse em outra... Se você fosse herdeira no país de Gales, você não seria você. Você não seria a Bruna, não seria a Joana, não seria o Antônio. Você seria outra pessoa. Seria o Paul, o Patrick, né? Você seria a Mary. Você seria uma outra pessoa. Você tá entendendo? Então, pensar sobre você é pensar, em primeiro lugar, sobre essa tua circunstância. Para de pensar nesse negócio de propósito para começar. Sabe por quê? Você não vai encontrar o seu propósito. Se você fala assim, Ítalo, eu encontrei o meu propósito. Eu fui no workshops e encontrei o meu propósito. Você pode ter certeza. O teu propósito vai mudar daqui a 2, 3, 4, 5 semanas. O teu propósito vai mudar se você não tiver feito um exercício anterior. De mais do que aceitar. Não é aceitar, é integrar a sua realidade na sua biografia. É integrá-la, você tá entendendo? E aí o passo que eu tô te dando, o exercício simples que eu tô te dando é: como é que faz isso? Isso é feito sem reclamar. Você vai ficar um tempo, 2, 3 semanas não reclamando. Porque quando o ônibus atrasa e você reclama porque você perdeu o ônibus, no limite, o que você tá pensando? Você tá pensando, puta merda, por que eu não tenho um carrinho? Podia ser um carrinho popular, podia ser um carrinho vagabundo, mas com um ar-condicionadozinho, um carrinho que tivesse na minha garagem, que eu pudesse sair da minha casa, pegar esse meu carrinho tranquilamente e ir até o meu trabalho. Eu sei. Acontece o seguinte: por algum motivo, você não é essa pessoa que tem um carrinho popular. Você não é, muito menos você é a pessoa, né, que tem um carro importado maravilhoso na sua garagem. Por algum motivo isso aconteceu. E aí que está a sua circunstância. A primeira coisa, pode ser um motivo de herança. Você não veio numa família que te deu essa possibilidade. Pode ser por um motivo, e provavelmente esse para as pessoas mais velhas, por um motivo de que você, olha, nunca trabalhou duro, você está entendendo? Você realmente nunca... Você nunca pegou a vida, como quem diz, pelo chifre, pelo cabelo, né? Você nunca pegou aquela vida e montou nela, né? Como quem monta ali um potro que você tem que domar. Você nunca fez isso, a gente sabe, eu sei disso, você também sabe. E aí você pode reclamar. Ou você pode pisar nessa vida e começar a partir de agora. Então aqui é o desafio, né? É um desafio mesmo. Eu queria muito que você não reclamasse por uma semana, 2 semanas. Você vai ver que alguma coisa muda. Você fala assim, caralho, alguma coisa mudou. Eu já tô te dizendo o que vai mudar. O que vai mudar é que você pisou na sua vida. Você pisou ali na sua circunstância e você começou pela primeira vez a salvá-la. Nesse sentido, você começou a salvar a sua circunstância. Quando você salva a sua circunstância, você começa a se transformar a partir do seu pé. A partir do seu pé, você não começa a se transformar a partir dos seus afetos nem da sua cabeça. É porque não é assim que faz, você tá entendendo? Não é assim que faz, você tem que começar de baixo. A gente tem um princípio hierárquico de ascensão. Quando isso acontece, você nota que os teus próprios afetos, né, a tua vida afetiva que acontece ou no estômago ou no peito, a tua vida afetiva... Eu digo que no estômago ou no peito porque, enfim, eu precisaria de mais tempo pra falar isso. Mas a gente sente essas coisas aqui mesmo, entendeu? Você começa a notar que essa sua vida afetiva, a sua vida emocional, ela também começa a se organizar. Ora, como é que você vai ter um afeto organizado se a todo instante você está olhando para a tua realidade mais material, para a tua realidade mais intranscendente, para o teu corpo, né, para a tua casa, para o teu carro, para o teu trabalho, para a tua herança ou falta dela? Como é que você vai ter uma estabilidade afetiva se você não conseguiu integrar isso que a gente chama de circunstância na tua personalidade?
Quando você faz isso, você nota que os teus afetos começam a ficar mais verdadeiros. Quando os teus afetos ficam mais verdadeiros, em algum momento eu vou falar o que é esse afeto verdadeiro, é claro, né? Quando os afetos ficam mais verdadeiros, você consegue dar um passo. Você consegue dar um passo chamado serviço. E quando isso acontece, a sua boca começa a ter força para falar de fato como você declara o que as coisas são. E aí o teu olho, ele captura todo o arco da tua vida, que vai desde a instalação na tua circunstância, passando pela tua vivência afetiva, até a tua capacidade de falar de fato como as coisas são. Lembra que eu falei? Que qual que é de fato a força do homem? A força do homem não é quantos centímetros ele tem de bíceps, não é quanto ele consegue correr, qual o tempo, o recorde que ele faz lá na maratona, no triatlon. Não é isso. Essa não é a força verdadeira. Isso é o quê? Isso é uma base para que você alcance essa força verdadeira. É a tua base e a minha base. Então não adianta também te querer negar esse princípio material da nossa vida. Não adianta a gente querer fazer isso. Por isso que eu sugiro e vou sugerir sempre, independente do que vocês digam, independente do que vocês falem, você precisa ficar bonita e forte se você puder. Você precisa Você precisa olhar no espelho, né, de manhã ou à tarde e não reclamar do que você está vendo. Esse é um princípio de reclamação. Como é que faz isso, Ítalo? Olha, infelizmente eu não sou a Gisele Bündchen. Eu sei que você não é a Gisele Bündchen, tudo bem, Gisele Bündchen só tem uma. Mas você é uma pessoa que vive no século XXI, que tem acesso a tutorial no YouTube de maquiagem, que conhece lojas que vendem maquiagem super barato. Você tem obrigação, você tá entendendo? Isso não é porque eu tenho uma preferência estética pelo tipo A ou B ou C ou D, de homem ou de mulher, não tem nada a ver com preferência estética, isso tem a ver com verdade da vida. Se você começa a se cuidar materialmente, você ganha essa base, a tua circunstância, ela começa a ficar mais aceitável. Ora, todo mundo sabe que é melhor olhar pro espelho e ver alguém que tá bonito e não que tá feio, ver uma mulher bonita e não uma mulher feia. Óbvio, que quem não sabe disso, você tá entendendo, Ítalo? Mas você falando essas coisas, você tá parecendo até que você tá indo na contramão de tudo. Logo hoje que o Instagram cortou os likes, você tá vindo fazer apologia à estética. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça apologia o quê? A feiura? Você quer que eu finja que isso não existe? Né? Eu tô aqui preocupado com você, eu tô preocupado com o que o Zuckerberg tá pensando do que é a saúde mental, não. Ele é só um sujeito, é um político, você tá entendendo? Ele é só um político, eu não tô preocupado com ele, eu tô preocupado contigo. Eu não tô preocupado em fazer política, eu tô preocupado. E é uma coisa que a gente vai ter que se render em algum momento. Ou eu sou um clínico e tô olhando pra você, ou sou um agente político de transformação. As duas coisas ao mesmo tempo é muito difícil de ser, você tá entendendo? Porque das duas, uma, ou eu falo em nome de uma ideia que eu tenho e te uso como instrumento, eu te uso como porrete, como chicote, eu te uso como bucha pra queimar, ou eu tô preocupado com você e não ligo pro que essa porra tá falando, pro que o lobby tá dizendo. Eu escolhi o meu lado. Eu tô preocupado contigo. Eu tô preocupado com a pessoa que tá na minha frente. Com a pessoa que tá na minha frente. A pessoa que tá na minha frente, eu não tenho nenhum medo. Eu não tenho nenhum medo de declarar. Você precisa ficar mais bonita. Você tá entendendo? Ítalo, e se eu acabar ficando muito vaidosa? Olha, você ficar muito vaidosa é um risco que todo mundo corre, mas é sempre melhor a gente aparar as arestas faltando do que tá sempre correndo atrás de tapar buraco, você tá entendendo? Então olha só, se for pra errar, erra por mais do que errar por menos. É sempre assim, porque ou você tá no lado da vaidade ou tá no lado do desleixo. Só que no lado do desleixo é um lado sem movimento. Ora, o que não tem movimento são as coisas mortas. A vaidade é uma hiperprodutividade. Ora, tem muita coisa, tem muito movimento ali, mas também tem um princípio de vida. Tem muito mais princípio de vida na vaidade do que no desleixo. E o que eu quero pra você? A morte ou a vida? Porra, eu quero a vida pra você. Eu quero que você se instale na vida real. Então, né, esse papo não cola. Isso aí, em geral, é preguiça. Essa que é a coisa. É preguiça, é desculpa. É uma das duas coisas, né? Não vai colar. Você precisa, né? Você precisa se cuidar. Né? E aí o pessoal fala assim, mas é absurdo você falar isso como uma pessoa de saúde mental. Você é psiquiatra mesmo? Não acredito que você é psiquiatra mesmesmo. Você fala essas coisas, se a pessoa ficar anoréxica, ficar bulímica e começar a ter, né, esses transtornos de autoimagem, que você está dizendo que ela tem que emagrecer. Minha filha, olha só, eu não estou dizendo que a pessoa tem que ficar anoréxica e bulímica, eu só estou dizendo que ela tem que emagrecer. Né? Tanto a obesidade quanto a anorexia e a bulimia, as duas coisas são extremos. E as duas coisas são disfunções, são transtornos. Ora, eu não estou falando que o sujeito tem que ficar anoréxico e bulímico. Eu não tô falando nenhuma coisa nem essa. É a mesma coisa, então agora você vai ter medo de tratar a bulimia, a anorexia, porque você botar a pessoa no peso dela, aí a pessoa pode, né, se desregular e ficar obesa. E a obesidade, ela tem um impacto, né, na sobrevida, ela tem
Ela tá sempre associada a muitas comorbidades. Então não posso mais tratar anorexia e bulimia. Isso é um absurdo, você tá entendendo? Isso é francamente uma falácia. Isso é coisa de vagabundo que não tem mais o que fazer. Isso é coisa de vagabundo que não vai fazer. Eu tô preocupada contigo, eu quero que você se cuide. E esse é o primeiro princípio. O teu pé, ele tá nessa primeira circunstância. A primeira circunstância, a circunstância mais material que você tem, é o teu corpo. É o teu corpo. E eu quero que você cuide dele. Essas são as duas coisas que eu preciso que você faça. Pra você melhorar verdadeiramente. Primeira coisa, não reclamar. Não reclamar. Você tá entendendo? Ah, Ítalo, mas como é que eu não vou reclamar? Como é que eu não vou reclamar? Você não conhece minha sogra, você não conhece meu marido, Ítalo. Aí é fácil pra você falar. Se é essa tua vida boa aí, é por isso que você não reclama, né? Eu quero ver se eu fosse, né, tivesse minha sogra, você não ia reclamar. Você não ia reclamar. Olha, né, é a tua circunstância, não é minha. Minha sogra é maravilhosa. A minha sogra é realmente uma pessoa maravilhosa. Eu fiz isso mais de uma vez, né? As piadas de sogra comigo, é bom fazer piada, eu zoo, mas comigo não cola. A minha sogra é uma mulher que eu tomaria vinho e jantaria se não fosse minha sogra, seria uma amiga minha, você tá entendendo? Eu amo ela, né? A minha sogra entrou na minha vida por esse ângulo, é uma pessoa maravilhosa, né? Que eu conviveria. Comigo essa coisa não cola. Mas na tua, ora, se a tua sogra é um pé no saco, essa é a tua circunstância. Se ela sabe quais são as minhas circunstâncias de pé no saco, a questão é não reclamar, você tá entendendo? Se essa é a tua circunstância, olha que maravilha. Né? Todo mundo tem sogra chata mesmo, você é só mais um, pronto, acabou. Né? Não vai ficar reclamando, essa é a tua vida. Então a primeira coisa é essa, não reclamar da circunstância. Você está pisando nessa realidade, essa realidade é boa, porque ela é tua. Essa é a tua vida. E a segunda coisa, eu preciso mesmo. A segunda coisa, eu preciso que você fique bonita. Eu preciso que você se cuide um pouquinho mais, você tá entendendo? Um pouquinho mais. Então assim, então, é mesmo, eu tô meio largada, sabe? Eu tô com os cabelos brancos, eu tô com um negócio da minha unha não tá feita, sabe? Sei lá. Não, eu não tô falando pra você ir no cirurgião plástico, eu não tô falando pra você fazer um investimento que você não tem. Não é isso que eu tô falando pra você fazer. Né? Se você puder, vai lá e faz também. Eu tô não falando nada disso. Eu tô falando o seguinte, olha, tem aquele básico, né? Uma roupinha melhor, né? De repente é isso, às vezes você até tem roupa melhor no teu armário, mas no dia a dia, você tá em casa, você não usa. Porque vai usar pra quê? Ora, você usar pra quê? Pra ficar bonita, porra. Pra que você vai usar? Você vai usar pra isso, né? Pra ficar bonita. Ué, por que não? Você se arrumar pra ficar em casa, você se arrumar pra ir na padaria. Outro dia eu tava conversando, né, com o pessoal, e o pessoal tava, né, louvando a beleza das mulheres goianas. O pessoal fala que em Goiânia as mulheres são lindas, e dá pra notar, são muito bonitas as mulheres de Goiânia. Aí alguém falou assim, mas também tem um exagero ali, porque elas se maquiam muito e se vestem muito pra ir na padaria. Né? Eu falei, tudo bem, pode ter um elemento de caipirice, pode até ter, né, um elemento de caipirice, mas eu acho, na verdade, maravilhoso isso. Porra, quem dera se a gente fosse na padaria, né, e encontrasse só gente bonita e maquiada, né, não ficasse encontrando o pessoal, né, de rider, short rasgado, blusa de horário político, né, blusa de campanha política. Eu falei, muito melhor, porra, e na padaria só tem gente linda, só tem miss, né, ia ser muito melhor isso, porra, por que tá reclamando, né, se todo mundo fosse bonito, era muito melhor, porra, óbvio, a beleza é uma realidade boa. Ora, mas por quê? Qual o problema, então, de você ir na padaria? Eu acho o contrário, acho maravilhoso. É isso que eu tô dizendo, né, esse cuidado a mais que eu tô querendo que você faça, não é esse cuidado louco, você não precisa sair aí se operando. Tem gente que não tem dinheiro pra essa porra, você tá entendendo? Não tem, né? Agora, uma maquiagenzinha, né? Se arrumar o teu cabelo, fazer uma hidratação no teu cabelo, você tá entendendo? São coisas que fazem toda a diferença. Né? Porra, escolher as roupas que você já tem, tira as roupas, né? Joga fora essas roupas vagabundas que você tem. Então, melhor, blusa furada, short vest, você não serve nem pra pijama, isso é feio. Eu não tô falando isso, eu tô falando isso com o teu marido, não, porque o teu marido provavelmente ele te quer de qualquer modo, você tá entendendo? Eu não tô falando isso com o teu marido, não. Tô falando, eu tô falando por causa de você, porra. Você tem que se olhar e ver uma coisa harmônica, uma coisa boa, uma coisa bonita. Senão o que acontece? Tua vida afunda, beleza? Você não consegue chegar àquela estabilização dos sentimentos e logo você não vai conseguir fazer aquilo que define, aquilo que faz uma pessoa forte, que é conseguir falar a verdade. O que define a força de um homem e de uma mulher é uma pessoa que fala a verdade. Hoje, né, eu tive um exemplo disso. Uma das pessoas mais fortes que eu convivo atualmente, estava numa situação, uma situação meio apertada, que o botava em apuros, e claro, ele podia dar uma desculpa qualquer, ele podia, né, inventar uma coisa qualquer, né, falar mentira no final das contas, para se sair, entre aspas, melhor, mas, né, ele resolveu falar a verdade. Uma verdade que podia ser mais constrangedora, uma verdade que podia trazer problemas, né, inclusive, sei lá, problemas de ordem financeira, enfim, podia trazer problemas para ele. Ele resolveu pegar e me falar a verdade da situação. Você sabe o que aconteceu? Você olha para uma pessoa dessa, que foi corajosa, né, falou a verdade, o que você faz? Você fala, pô, você admira a pessoa, fala, caralho, que bom, a pessoa falou a verdade, você tá entendendo? É uma pessoa forte, né, tem músculo e tem caráter, tem fibra, tem moral. Isso faz que a pessoa fique mais forte diante da percepção dos outros. Esse sujeito é um homem, né, o sujeito pegou e falou a verdade. Porra, ganha 1000 pontos, né? Agora, pra você chegar lá,
Para você chegar a isso, e para isso chegar a ser um princípio de vida, né? Eu nunca nego, né? Aquela coisa assim, eu nunca vou negar a verdade da vida. Eu vou sempre falar a verdade sobre a minha vida. A primeira coisa que eu preciso é que você faça isso. Se maqueie, se arrume, jogue fora, né? A blusa furada, short furado, essas porra toda, né? As coisas vagabundas que só te deixam feia. E, né, não reclame. Aceite a beleza da tua circunstância, porque toda circunstância é bela. O Viktor Frankl, né? O Dr. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, todo mundo conhece a história dele. Ora, a circunstância na qual ele estava, campo de concentração, um campo de concentração, né? O sujeito num campo de concentração. Falei, meu filho, olha que circunstância mais absurda. Uma circunstância terrível, né? Uma circunstância que ninguém quer pra si. Ninguém quer pra si essa circunstância. Mas é a circunstância que ele estava. Essa era a circunstância. Se ele negasse aquilo, ele estaria negando a si mesmo. O que ele fez? Ele mergulhou naquela circunstância. Ele não rejeitou o sofrimento inevitável na vida. Ele cultivou o amor a uma pessoa, né? Que no caso ele era a família dele. E o serviço a um ideal. Ora, o que acontece com ele? Ele ama a realidade, ele salva a sua circunstância e ele começa a salvar-se a si mesmo. O Viktor Frankl não só sobreviveu ao campo de concentração, né, como naquela circunstância absolutamente adversa, ele pariu uma das teorias psicológicas mais belas, mais amplas, que dá mais resposta para o homem contemporâneo, que é a logoterapia, o homem em busca do sentido. Ora, né? Ora. Se numa circunstância como aquela, do campo de concentração, o sujeito consegue fazer isso, francamente falando, eu não vou cair no teu vitimismo do 485, que você tem que pegar 5 da manhã. Você tá entendendo? Pegar o 485, 5 da manhã, francamente, se você quer uma brincadeira de comparação, francamente, comparando com o campo de concentração no qual o Viktor Frankl estava, é nada. Você quer comparar uma coisa com a outra? O problema é que eu não estou comparando, e o que eu sugiro é que você também não compare, mas que você aceite, e mais do que aceite, que você integre essa circunstância em você por um único motivo. Isto é você. Isto é você. Isso é você. Então, integre a circunstância sem reclamar, maqueie-se, fique bonita, porque ninguém merece gente feia, e inscreva-se no Pancadão Guerrilha e fique atento, porque amanhã eu vou reabrir as vagas para minhas turmas do curso presencial do segundo semestre, né? Tiveram vagas remanescentes, graças a Deus, sei lá. Graças a Deus para quem ficou de fora e quer entrar, né? Então, amanhã eu vou reabrir, tem que ficar atento, provavelmente vai acabar rápido de novo, né? Vai acabar rápido de novo. E fica atento aí, que eu não sei bem a hora que a gente vai abrir, mas tem que ficar atento. Vai ser no www.italomarcili.com.br/psi. É lá que as vagas vão reaparecer, tá bom? E se inscreve no Pancadão Guerrilha, nosso eventaço, dia 5, 6, 7 e 8 de agosto. Vai ser ao vivo, vai ser online, não vai ficar gravado em lugar nenhum. Você só vai ter acesso ao conteúdo do Pancadão se você se inscrever. Já tem mais de 100 mil inscritos, mas eu quero, né, que você também entre lá. E você, eu sei, seu canalha, porque você procrastina, você não se inscreveu ainda, então se inscreve agora. Vai lá nos meus stories que eu vou deixar o swipe up, né? Arraste pra cima, pra você se inscrever. Tá bom, meus amados? Então é isso. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Não, peraí. Só lembrando, amanhã eu vou dar uma palestra lá no CIORG, né, no Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro. Meus amigos, né, dentistas que estiverem por lá vão me ver, né? Vai ser do Self-Management. Eu vou dar uma palestra lá, ver lá na programação do Congresso. Eu vou estar lá falando para os meus amigos dentistas que eu amo de paixão. Eu tive uma história com os dentistas que eu servi numa policlínica no Exército, que tinha um monte de gente, né? Tinha um monte de especialidade, tinha um monte de dentista lá também. Tá bom? Então é isso. A gente se vê amanhã. Tchau, pessoal.